todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o último livro da Bíblia, Apocalipse, ou então, em algumas versões, é chamado de Revelação. Capítulo 8, versículos 12 até o 13. E vamos ler estes versículos. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: Ai, ai, ai! Ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. O tema de hoje é: para nós que cremos, a palavra de Deus é suficiente. O que um cristão poderia esperar mais de Deus, senão que a pregação fosse exatamente a palavra de Deus? Que o pastor ele pregasse aquilo que de fato é bíblico e também ensinasse essa palavra na doutrina, nas palestras, nos ensinamentos e também no próprio culto. E nós temos esta palavra e esta palavra se manifesta entre nós. E nós podemos ouvir todos os domingos ou sábados ou outro dia que temos o culto, a pura palavra do Senhor. E também participar da Santa Ceia, a Eucaristia, como Jesus instituiu, com o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Tudo isso para perdão dos pecados, como Jesus mesmo instituiu. Mas também nós temos o Santo Batismo, que, segundo a própria palavra de Deus, ele não estipula idade para o batismo. E nós temos o costume de trazer logo as criancinhas para o batismo, mas também pessoas adultas podem ser batizadas. A pessoa não precisa fazer a sua escolha. Deus escolhe as pessoas e quer colocar a fé. E nós não fazemos nada para ter esta fé. Então Deus tem esta palavra e isso é suficiente para nós. Deus nos aconselha, nos coloca todos os seus ensinamentos e nos consola, oferece o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Reafirmamos, isso é suficiente para nós cristãos. Então, uma vez falado isso, podemos entender um pouco melhor o quarto evento aqui programado por Deus na história do mundo, que é a quarta trombeta. E esta quarta trombeta atinge os falsos crentes. Aqueles que estão pendurados nas igrejas, estão sendo, quem sabe, arrastados por outros irmãos fiéis ao Senhor, e eles ficam aí enrolando todo mundo e não participam, não querem participar, falam mal de todos e estão com o nome lá na igreja. E quem são esses? Esses geralmente são hipócritas, são falsos crentes. E uma vez que a palavra de Deus começa a ser ofuscada, e esse é o sentido que não vamos deixar de forma bem clara isso, porque o texto não é claro, mas ele quer dizer algo muito importante sobre a luz. E toda vez que o sol da manhã, que é o próprio Cristo chamado estrela da manhã, ou então a luz da palavra do Senhor, ou então o dia, que Deus governa o dia, a noite são as trevas. Quando esta palavra começa a minguar, ministros da palavra, pastores, padres, pessoas que estão envolvidas com a palavra do Senhor, começam a inventar doutrinas próprias que não são de Deus, então eles ofuscam uma parte desta palavra que vai ao coração das pessoas. E isso já aconteceu e continua acontecendo em nossos dias. As heresias, todas aquelas doutrinas falsas que no passado a igreja já tinha e hoje em dia muitas igrejas
elas também fazem. E aí, o que acontece com este grupo de pessoas? Aqueles falsos crentes, estes que creem por interesse. Não é porque eles querem ficar firmes na fé, firmes no Salvador Jesus Cristo, mesmo que tenham dificuldades de saúde, dificuldades financeiras. Não, esses aí, que é a terça parte, eles creem por interesse, só por interesse. Interesse material, interesse de saúde, dinheiro, proteção e sucesso. E quando estas coisas não vêm, então eles clamam mais ainda a Deus para terem. E se Deus não os concede nestes dons, então eles abandonam o Senhor. E esses pertencem à terça parte da igreja aqui do mundo. E esta terça parte não é exata, mas é um grande número de pessoas que estão simplesmente vindo aos cultos ou pendurados nos rol de membros da igreja e são cristãos somente por costume ou interesse. Jesus é chamado muitas vezes de sol da manhã ou então a estrela da manhã. A palavra de Deus é chamado de luz ou do dia. A palavra do Senhor nos ilumina o nosso caminho. E Deus, ao colocar tribulações, Ele, na verdade, está purificando a sua igreja. Porque aqueles que confessam a Deus, aqueles que creem em Deus por interesse material, de saúde, dinheiro, proteção e sucesso, esses que estão firmes numa fé desse tipo, no momento da dificuldade, abandonam Deus. Então, esses saem para a escuridão. E a escuridão governa essa gente, assim como governa também o mundo inteiro, o mundo pecador. Aquele puro evangelho que eles ouviam uma vez, a Santa Ceia, o batismo, as leituras bíblicas, as orações, tudo isso já está então no esquecimento e não se preocupam mais com as coisas de Deus. Nesse caso, recomendamos a cada um de nós, a você e a mim também. Fiquemos firmes na fé. Se estamos vivendo em tribulações, se estamos vivendo em bonança, se temos coisas materiais ou não temos, se temos saúde ou não temos, se temos dinheiro ou não temos, se somos protegidos aqui na terra ou vivemos num lugar sem proteção, se temos sucesso ou já fomos à falência, não importa. Fiquemos firmes nesta fé, para nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, a palavra de Deus é suficiente. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, não permitas que a Tua palavra venha a sucumbir diante de nós, mas sempre traga de novo esta palavra, em nome de Jesus. Amém.